Olha aí, estamos diante da estreia de Pecadores, a nova parceria do diretor Ryan Coogler com o Michael B. Jordan. Os dois fizeram aí Pantera Negra, os dois fizeram também o Creed, fizeram Fruitvale Station, uma das parcerias aí mais frutíferas dos últimos anos em Hollywood, e agora estão tentando conquistar o blockbuster aí do meio de ano americano com um filme de horror, um filme de vampiro. Vamos tentar entender se funciona ou não. Eu acho que funciona. Que timidez pra falar! Sabe qual é a questão? É que o Jacob tinha mandado uma mensagem importante bem na hora que você tava falando. Mas assim, eu tenho uma questão com esse filme que é... Eu não sei se eu o amo como um filme de vampiros. Mas eu o amo como um filme no geral. Principalmente porque... Acho que o Hessel já vai saber disso. O Zuliani, ele não me acompanha tanto, acho que gravando. Mas não tem como eu, que sou apaixonada por música e ainda sou uma grandíssima fã do Ludwig Göransson, não gostar desse filme. Qualquer pessoa que é minimamente apaixonada por blues, jazz, música, trilha sonora, esse é um personagem e ele é um dos melhores, se não o melhor personagem, talvez tirando Michael B. Jordan e algumas outras pessoas, do filme. Então, se você é um grande apaixonado e um grande interessado por música, a história da música no geral, esse filme já tem, assim, garantido 3 ou 4 ovos, pra ser bem sincera. A minha questão com ele, que aí você fala, vamos ver se funciona ou não funciona, eu não sei se ele funciona 100% como um filme de vampiros em comparação aos filmes de vampiros que eu sou uma grandíssima fã. Mas acho que antes da gente entrar em prós e contras, o que gostamos, o que não gostamos, vale darmos uma sinopse? Zuliani vai resumir pra gente aqui, Zuli. Eu vou tentar resumir o que é esse filme que tem vampiro. Ele não é um filme de vampiro, ele é um filme que tem vampiro. Conta a história de 2 irmãos gêmeos protagonizados, né, pelo Michael B. Jordan. Smokestack ou Fumaça e Fuligem, né? Como vocês viram, se você viu. O azul e o vermelho. O azul e vermelho, exato. Eles voltam para a cidade deles, que é no interior do Mississippi, depois de passar uma temporada em Chicago e viajando pelo mundo, lutando em guerra e tal. Eles trabalhavam inclusive na máfia em Chicago. Eles voltam cheio da grana, cheio do din-din, para criar uma casa de dança, meio cassino ali, onde o povo, principalmente a população negra da cidade deles, possam se divertir. Eles reúnem os amigos, se encontram com antigos amores, e quando eles estão finalmente na estreia dessa casa, coisas sobrenaturais acontecem, seres sobrenaturais aparecem. Eu vou falar aqui já, vou tirar esse band-aid logo de cara para depois o Marcelo Hessel passar os argumentos deles aqui. Eu acho que é o melhor trabalho da carreira de Michael B. Jordan como ator. Eu acho que ele é um bom ator, eu acho que ele já mostrou muito do talento dele, não só na franquia Creed, mas como Killmonger e outros filmes também. Mas eu acho que aqui ele atinge um ápice porque eu acho que ele consegue fazer 2 papéis muito bem definidos, 2 irmãos com personalidades muito bem definidas. Ele não está revolucionando nada ali. Esse tipo de personagem, tanto o Smoke quanto o Stack, vocês já viram ele em vários outros filmes, mas acho que ele consegue dar substância para os dois, assim, de uma forma muito competente. E eu acho que ele é um grande... Eu concordo que ele não funciona sempre, apesar de eu ter adorado esse filme, quando começa essas coisas sobrenaturais. Eu acho que ele quase vira de um... ele é um filme antes disso e um filme depois disso. É que eu acho que o filme, antes de começar, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aquela cena da música, deles dançando, que quebra as barreiras do tempo e essa aparece é uma das melhores cenas que eu vi esse ano, com todo Cara, certeza. eu acho incrível. E aí quando vira sobrenatural, quando aparecem os tais vampiros, que poderia ser qualquer outra coisa, podia ser espírito, podia ser múmia, podia ser um Frankenstein, podia ser coisa, ele escolheu o vampiro. Aí vira um drink no inferno mais estiloso, assim. 100% vira um drink no inferno mais estiloso. E eu acho que ele dá uma caída, eu acho que inclusive ele se estende demais nessa parte do sobrenatural, nesse ataque. Eu queria ver mais do que a gente viu antes, mas isso não estraga a minha experiência. Mas eu vou deixar o Marcelo Hessel discordar. Mas eu quero fazer só uma pontuação. Vocês perceberam que a Warner tá com uma pira com gêmeos? A gente tem o Robert Pattinson no Mickey 17, verdade, né? a gente tem o Michael B. Jordan agora, e a gente tem o Robert De Niro naquele Alto Knights, eu acho que é o Knights, nome. ele tá fazendo 2 personagens também. Cara, que pira, né? É a mesma. É tudo do mesmo estúdio. E eles estão com essa pira de colocar o mesmo personagem. Porque Hollywood tá em crise, então você aposta de novo no Star System e fala, tipo, um cara não tá carregando ninguém pro cinema, vamos botar 2. Vamos ver se funciona. Do mesmo. 2 do mesmo, vamos ver se funciona. Entrando nesse mérito aí, 2 filmes dentro de um e tal, bom, aí é problemático, né? Porque, tipo, se você acha que o filme de vampiro não funciona, então, pô, esquece, é um filme de vampiro. Não acho. É um filme de vampiro. É um filme de vampiro, você tem regras de filme de vampiro, você tem uma ambientação de filme de vampiro, que é essa coisa gótico-sulista. Quem conhece Anne Rice vai se identificar. Quem viu o
filme do Joel Schumacher lá, como chama? Os Jovens... com o... Puta. Porra, com o Kiefer Sutherland. Eu tava com eu esse filme sei, na cabeça, eu sei. Agora me apagou o nome. Mas, enfim... Tipo, Boys. o Garoto Selvagem. Garoto Selvagem, Você tem as regras de filme de vampiro, você tem a galera cortando o pé da mesa pra fazer estaca, você tem regras de filme de vampiro. Então, tipo, é um filme de vampiro, ele precisa ser bom como filme de vampiro. Acho que é importante você falar isso porque, né, tipo, as pessoas pagam caro pra ir no cinema e a Warner Bros. Tá pagando 100 milhões de dólares, pra fazer esse filme como um filme de vampiro. Então ele tem que funcionar como filme de vampiro. Eu acho que isso é o começo dessa história toda. A ambientação, eu gosto muito dessa coisa do gótico sulista. Eu acho que Anne Rice, ela conseguiu aí dar forma a essa coisa do vampirismo como uma coisa sensual e tal, nessa ambientação do sul dos Estados Unidos. Eu acho que é interessante o filme entrar nesse mérito, ambientado na época da Lei Seca, né? Você tem o período entre guerras, onde a Prohibition nos Estados Unidos não permite que você venda bebida e tal, e todos os grandes filmes de gangster da Era de Ouro de Hollywood foi ambientado nessa época, que é uma época, enfim, decisiva, né? Você tem o código moral nesse período que acabou tirando a violência, o sexo, um monte de coisa dos filmes americanos, isso definiu o que é o cinema americano. Então, tipo, eu gosto da ambientação, gosto da escolha de tudo isso aí, mas... Já entrando agora na opinião e tal, tipo, o filme não funciona muito pra mim, não. Tanto no começo quanto no final. Não acho ruim que você ache que parece Drink no Inferno, porque pra mim, tipo, é isso, entendeu? Se você está se propondo fazer um filme B, você tem que assumir a linguagem e as regras do filme B, seja um Drink no Inferno, seja os filmes do John Carpenter, tipo Vampiros do John Carpenter, qualquer um desses filmes que está trabalhando com o gênero de horror B e tal, e linguagem de filme B. Você tem que entrar nesse mérito. Agora, tipo, você fazer um filme de 100 milhões de dólares achando que o cinema de horror vai salvar o cinema americano dos blockbusters, aí pra mim eu já acho problemático. Porque parece uma coisa não conversa com a outra e são duas coisas que nem você querer misturar água e vinho. Eu acho um grande casamento maldito, entendeu? Você fazer um filme bem embalado como se fosse um filme de grande orçamento, com regras e coisas de filme de grande orçamento. Então, nossa, o plano sequência incrível dos espíritos, as fases da música e tal. Tem muita coisa que se propõe sofisticado, sendo que é um filme que ele tem um espírito de filme barato. Então, mas eu não acho que uma coisa anula a outra. É que eu assim, acho que nesse caso anula. A gente vai ter duas visões diferentes aqui, porque eu entendo que durante o filme, quando eu senti a vibe Um Drink no Inferno, que não foi pouco, eu senti em vários momentos, mas quando eu me senti um pouco desconectada do filme, porque é justamente essa questão de ele sendo colocado como um filme B, sendo que ele é construído como um filme A. Esses momentos de Um Drink no Inferno, por exemplo, a casa queimando e um pá, bem caricato, assim, escrachado, me tirava um pouquinho, mas eu falava... Quando eu saí da sala, eu virei e falei, tenho sentimentos mistos. Os meus sentimentos mistos vieram disso. Só que, quando eu parei pra realmente pensar no filme, eu discordo de você no sentido de ser um filme de vampiro, porque apesar dele ter elementos que seguem o filme de vampiro, eu acho que o Ryan Coogler, ele não quis fazer um filme de vampiro. Eu não acho que foi um filme de vampiro que desenvolveu a história. Eu acho que ele pensou numa história, ele queria contar uma história principalmente sobre música, sobre a cultura afro, sobre uma história bem trabalhada em cima daqueles personagens, e ele pensou, eu quero trabalhar também com o sobrenatural. O que eu posso trabalhar no sobrenatural? Aí, até eu falei pro Zuliani, eu gostaria de saber do porquê vampiros. Eu perguntei isso pra ele e eles não me deixaram, eles cortaram minha entrevista. Porque podia ser qualquer bicho sobrenatural ali, e aí eles iam colocar um Frankenstein, e aí não ia ser a estaca, ia ser outro bicho. Ah, ele podia ser o lobisomem, aí ia ser outra parada. Eu acho que a questão não é o sobrenatural, eles resolveram vampiros. Por que vampiros? Por que não vampiros? E na minha opinião também tem essa questão que é colocada muitas vezes no enredo, que é a parada de o vampiro é o pior dos seres sobrenaturais porque a alma da pessoa morre, mas ela ainda tá ali. Então tem até aquela situação da Hayley com Michael B. Jordan no final do filme, em que eles minimamente demonstram um certo respeito ali, eles têm uma racionalidade e eles são aquelas pessoas. Então a gente vê aqueles personagens como os personagens que a gente conheceu antes deles efetivamente morrerem. Então eu acho que é essa a parada do vampiro. O vampiro, você ainda tem aquela crença, você ainda tem aquela esperança de que lá dentro pode ter a pessoa que você conheceu, mesmo que ela tenha morrido. E eu acho que dentre os seres sobrenaturais é uma das poucas entidades que você ainda teria um
calorzinho lá dentro do coração. É diferente do lobisomem. O próprio filme do lobisomem, cara, você não tem mais como ter apego. Você até quer acreditar que aquele é seu pai, mas, porra, é um bicho lá peludo, feroz, indo pra cima de você. O Frankenstein é outra coisa completamente diferente. A múmia, ela tá... Você não tem um apego emocional. Eu acho que o vampiro, ele permite que você tenha. Isso é muito bem explorado nos filmes de vampiro. A gente até cita Crepúsculo aí, que é uma menina que acha que ela tá apaixonada por adolescente. É um cara que tem milênios aí de vida. Então eu acho que o que puxou a existência de Pecadores não foi o desejo de fazer um filme de vampiros, eu acho que foi o desejo de contar uma história. E eu gosto dessa história, eu gosto como ele coloca a música como a maldição, mas ele também coloca a música como a cura. Eu gosto como esse é um personagem principal que é muito bem colocado lá de formas diferentes. A cena pra mim de como a música libera esse sobrenatural, essa mítica, de misturar o passado, o presente, o futuro, os gêneros musicais, o gênero afro-black. Cara, pra mim essa é uma das melhores cenas que eu vi esse ano. Então, eu acredito sim que os momentos em que eu tive sentimentos mistos foi quando ele se coloca como um filme B, sendo que ele foi produzido como um filme A. Inclusive, os direitos de distribuição desse filme, eles sofreram aí uma competição, foi um leilão, se não me engano, entre Warner, entre Universal e entre Sony. Então, desde sempre, ele é um filme bem cotado. Eu acho que não é à toa, porque a história dele é bem legal. Assim, nesses momentos que ele dá uma guinada aí pra Um Drink no Inferno, realmente me tiraram um pouquinho, mas nada que me tire de fato da história. Inclusive, é legal essa história do acordo que eles fizeram, porque daqui a 20 anos os direitos voltam todos pro Ryan Coogler, né? Então ele vê o potencial na história que ele tem. Eu entendo o desconforto do Hessel, porque, pra ser muito sincero, quando eu assisti, eu senti um pouco isso também. Porque eu tava tão vidrado, tão conectado com esse primeiro filme, a primeira parte do filme, que quando começou isso, esse lado sobrenatural, eu fiquei meio assim. E o problema não é ser trash, eu acho que ele se estende. Inclusive, eu acho que ele trata o espectador como um pouco burro, porque, tipo, por que ele se estende? Porque, tipo, da primeira vez que a menina sai e vira um vampiro, você já sabe que todo mundo que sair vai virar vampiro. Exato, e ele mostra pelo menos mais umas essa duas forma, cenas. sim, Ele repete, tipo, é tudo muito expositivo. E eu não gosto. Mas é que ele mesmo já falou, o Ryan Coogler falou mais de uma vez, que é um filme sobre música. Ele falou até sobre a história da música americana, porque ele usa esse misticismo que tem da origem do blues, dos primeiros bluesistas, o Robert Johnson, exemplo, né? que vendeu... Que tinha pacto com o diabo. Que tinha pacto com o diabo, vendeu alma pra ser um grande músico e tal, e ele bota isso um pouquinho no Sammy. O Sammy, inclusive, que foi o primeiro trabalho dele como ator, e ele é um cantor de R&B, né? Então, ele canta pra caralho, inclusive. Bizarro. E eu tava me desconectando, e eu gosto muito do final. Eu gosto muito daquela cena final, quando aparece o Buddy Guy como o Sammy mais velho. Eu tô dando um spoiler aqui, né? Mas... porque eu acho que fecha um ciclo. E a gente não tem a resposta do porquê vampiros. Mas eu gosto muito da sua leitura porque eu enxergo ela dessa mesma maneira. Eu imagino que o vampiro se encaixou ali porque ele fala muito do pecado. Por que o filme chama Pecadores? Nós todos somos pecadores, nós todos temos pecados dentro de nós. E eu acho que o vampiro é um tipo de criatura que quando você bota os dentes pra fora, você está expondo o seu mal dentro de si. E ele bate muito nessa tecla. Então, o Smoke tinha isso, o Stack tinha isso, a Mary tinha isso, a Annie tinha isso, que aí não vira vampiro. Mas eu acho que é a criatura que expõe isso, sabe? E todo mundo ainda tem a sua consciência, todo mundo consegue ter o seu lado bom mesmo se transformando em vampiro, sabe? Eu queria muito ter essa resposta dele do porquê ele escolheu essa criatura. Porque eu acho que poderia ter sido, e é por isso que eu acho que não é um filme de vampiro, é um filme com um vampiro que podia ter sido qualquer outro tipo de monstro. Eu acho que a gente tá muito escravo a essa coisa do cinema justificado, tudo que tem que ser justificado sempre. Então, tipo, só escolheu vampiros? Ótimo, velho. Poderia ter escolhido o bicho com tentáculos? Podia também. O cara escolheu contar a história de vampiros. Tipo, ele não precisa ficar justificando tanta coisa. Eu acho que o filme, ele, tipo, realmente ele subestima a inteligência do espectador na hora que ele fala, olha só, é um filme de vampiros. Mas esses vampiros aqui, eles são uma coisa meio alegórica, eles são uma metáfora da KKK. Então você tem uma comunidade negra que, obviamente, sempre vive no cerco das políticas racistas do sul dos Estados Unidos. Então a gente vai escolher os vampiros aqui como essa metáfora. Só que aí logo depois ele vai e ele taca o pessoal da KKK de verdade. Então olha só, vamos botar os nazistas aqui só para você realmente entender a mensagem, entendeu? Isso eu acho redundante e desnecessário. De resto, eu acho que, assim... Para mim é um filme problemático porque ele me parece escravo não só dessa coisa de tudo tem que ser justificado, mas tudo tem que ser tematizado. Então eu já acho que a melhor parceria dos dois, do Michael B. Jordan e do Ryan Coogler, é o primeiro Creed, porque você tem um filme que é um filme de esporte perfeito.
E você tem coisas temáticas ali. Você tem a comunidade e a cultura do colarinho azul de Filadélfia, representado pelo Rocky Balboa, e você tem uma cultura negra progressista da costa oeste, representado pelo Adonis, que é milionário e tal. Tem toda aquela coisa, e a coisa da música e do choque entre os dois, isso não é o tema do filme, não vai ficar te martelando como o tema do filme. É todo o contexto e é o que dá vida para esses personagens, mas é um filme de esporte, é um filme de boxe. E eu acho que é muito bem resolvido nisso. Nesse caso, pra mim, velho, ele ficou o tempo inteiro me martelando como filme de tema. Então ele fica assim, olha só, tô com essa alegoria aqui. Essa alegoria aqui, ela quer dizer que a música é tratada como um grande estereótipo do negro americano e tal. Eu vou dar com a música, eu vou dar com essa alegoria na sua cara, eu vou quebrar a sua cara com ela. Ele faz literalmente isso na cena do violão. Então, tipo, você tem o tempo inteiro esse reforço de que é um filme de tema, é um filme sobre cisão racial, é um filme sobre o cerco cultural, o filme sobre a música como o grande mote aí da alma negra americana, você tem os campos de algodão o tempo inteiro. Então, tipo, cara, você vai fazer um filme de vampiro ou você vai fazer um filme de tema, entendeu? Eu preferia que fosse 100% um Drink no Inferno, porque aí realmente você está pegando o espírito do filme B, em vez de você tentar essa coisa super sofisticada, super tema de filme de prestígio, entendeu? Isso que eu acho que não conversa. São duas coisas aí que, tipo, pra mim estão desativando o poder do filme, que é um filme que tem, tipo, muitos momentos bons, assim, entendeu? Tipo, design de produção bacana e tal, maquiagem foda. Mas, tipo, já acho que não funciona, eu acho que realmente são duas coisas que acabam se anulando. Não, e eu acho que o que reforça aí do seu ponto é quando começa o filme de vampiro, ele se desprende de tudo o que ele vem apresentando até aquele ponto. E vira só filme de vampiro, né? Então, mas acho que até aquele ponto que eles tinham como interesse era a gente se apegar minimamente àqueles personagens pra, enfim, conhecer um pouco mais, não da mitologia, mas entender um pouco mais de como cada um deles influenciou na vida dos irmãos e também deixar muito claro que eles voltaram nada mais, nada menos porque eles sentiam falta daquelas pessoas e que aquelas pessoas marcaram eles de formas diferentes. Pra mim pareceu um RPG. Eu gosto do começo desse filme porque pra mim ele é um RPG. Eles vão fazendo essa jornada pra conquistar cada uma das pessoas que vai se unir e nesse grupo grande eles vão conseguir encontrar um lugar dentro dessa casa. Olhando por esse ângulo, o Drink no Inferno é bem mais legal. Não, um drink, é que um drink... onde eles buscam liberdade. Onde eles buscam liberdade, e o grupo do é por isso RPG, que o final entendeu? do filme me faz conectar de novo, porque eu acho que ele fecha o ciclo. Sim. Porque naquela última frase que ele fala assim, eu sonho com aquela... toda semana eu acordo e lembro daquela noite. Mas ao mesmo tempo um dos dias mais felizes da minha vida. Porque, tipo, é um dia onde eles todos foram livres. E aí volta pra aquela cena. É isso. Aí eu falo, cara, é isso. O momento de juntar os Vingadores, o momento de juntar a banda e tal, eu acho que é o momento mais legal do filme. Especialmente porque a cena do Delroy Lindo ali na estação é muito boa. Um ator, inclusive, subestimado e tal, que ele tá sendo desperdiçado completamente nesse filme, a partir do momento que colocam ele no papel de ser o beberrão, né? Tipo, você coloca ele num estereótipo que não deixa de ser um estereótipo preconceituoso em relação a isso. Prefiro o Delroy Lindo do The Five Bloods, que é o filme do Spike Lee, o anterior. E o Spike Lee, no geral, tipo, ele poderia assinar esse filme de um jeito muito mais consistente, porque o Spike Lee ele faz cinema de gênero com alma negra, com espírito, com temas de questões raciais americanas, só que ele nunca para o filme por causa do tema. Tipo, o filme acontece. Se você pega o Plano Perfeito, por exemplo, é um filme de assalto, com questões raciais. Mas é um filme de assalto antes de qualquer coisa. Então, assim, se você tá querendo fazer um filme B, e assim, Hollywood está apostando que o filme de horror, que é a única coisa que dá dinheiro, está apostando que o filme de horror vai virar um novo blockbuster, cara, você não pode inocular esse antídoto no filme de horror. Você tem que tratar como um filme de horror, entendeu? Tipo, o Jordan Peele é um cara que faz isso muito bem. Ele tá fazendo filme de horror, só que ele tá tentando fazer o filme de horror de um jeito mais sofisticado. O Nope, por exemplo, é um filme de tema. Mas ele tá fazendo um filme de tema mais, tipo, instigante possível, entendeu? Então, o tempo todo ali você tem alguma coisa de trabalho de câmera, ou então de trilha sonora, de virada de roteiro e tal, que tá te instigando. Nesse caso aqui não tem nada muito instigante, não tem nada muito de coreografia de câmera que seja inspirado de verdade e tal. Tipo, tem aquela coisa, parece um filme da Disney, né? Você tem aqueles fundos falsos, uma coloração do filme meio falseada e tal. Mas, tipo, fica parecendo artificial, sendo que esse registro aí do sul dos Estados Unidos que ele quer um registro mais realista, mais real, mais sóbrio. Tipo, acho tudo fora de lugar, velho. Marcelo Hessel vai emendar
essa... Como Esse é que é o nome? veredito, esse vídeo. Esse veredito com o próprio veredito dele, no caso aqui eu tava procurando outra palavra. Monólogo? Esse textão. Esse textão. Esse textão. Com Esse os ovos textão, dele. os ovos. Sim, Com os que a ovos gente já tá dele. se estendendo aqui. Aliás, leiam no Omelete a crítica que eu escrevi do Nas Terras Perdidas, o filme do Paul W.S. Anderson. Meu Deus, é possível. Que eu acho incrível que esses dois filmes estreiem junto. E aí eu acho que, para complementar um pouco a minha opinião aqui, eu acho que na comparação você consegue entender direito o que está faltando pro Pecadores. Eu acho que falta... Não que falta muito, acho que um filme com uma ideia fora de lugar. Um casamento maldito aí entre um filme B de 30 milhões de dólares que os caras querem fazer um blockbuster de tema de 100 milhões, entendeu? Tipo, uma coisa não conversa com a outra. Eu acho que o Spike Lee faria um filme melhor, Carpenter faria um filme melhor, o Robert Rodrigues faria melhor, o próprio Joel Schumacher faria melhor, entendeu? Gosto muito do Ryan Coogler, eu acho que ele tá com o coração no lugar certo, mas passaram para ele uma missão que, enfim, é uma missão muito ingrata, sabe? Então eu acho que assim, Hollywood está sendo assolada por essa coisa do filme de tema. E, puta, eu acho que nem a música assim é tão boa, entendeu? A música é meio over e tal. Nossa, Marcelo Enfim, não gostei de Hessel. nada. Dois Mas ovos. Nossa. não gostei de nada não dos podia ovos, discordar um ovo, menos né? Vamos de ser não coerentes gostar da aqui. música. Marcelo eu Hessel. sou benevolente. Como não gosta da Dois ovos. música, mano? Mas, Não, vai, inclusive, você não, vê. eu acho que... Primeiro que é uma história muito Assim, as pessoal. canções eu acho massa, mas a trilha em si acho muito É, boa. Nossa, é uma excelente história a muito trilha em si. pessoal pro Ryan Coogler, né? Não é um projeto nem que deram pra ele, é uma ideia que veio dele. Essa história do blues é uma coisa que ele tirou das experiências, das histórias que o tio dele contava, dos antepassados, daquela de quem trabalhava nas plantações de algodão e tal. Eu acho que... Se você ficou batendo na tecla dos milhões, eu acho que metade disso foi botar dois Michael B. Jordan na cena, né? Então, eles têm aquela piada de que a rede social foi um filme muito mais caro que filme de CGI porque tem dois Armie Hammer. Então também não é tanto por aí assim. Eu acho que pra mim funciona, eu continuo... Eu entendo muito os incômodos do Hessel, porque eu senti um pouco alguns deles enquanto eu assistia, mas eu acho que ele fecha o seu ciclo e ele cumpre o seu papel, sendo um filme com vampiros, que não de vampiros, um filme com vampiros, então eu vou manter meus 5 ovos que eu dei na crítica. Inclusive, vai ler no bom site Omelete 5 ovos. Você vai ler primeiro a crítica do Hessel, depois você vai ler a minha sobre Pecadores. Isso aí. E você, Giovana, vai? Eu não vou falar. Bom, começo dizendo que tem uma parada com esse filme que quando o Hessel falou desse negócio de enfiar como um filme de terror, eu acho que talvez tenha algum dedo da Warner aí, principalmente por conta do trailer. Tem muita gente incentivando as pessoas a irem ver esse filme sem ver nenhum trailer, justamente para não saberem que é um filme de vampiro. E a Warner, por outro lado, quis deixar escancarado que é um filme de vampiro, inclusive mostrando quem se torna vampiro ou não no próprio trailer. Então, eu gostaria de não ter assistido e eu acho que realmente a Warner pode ter essa vertente, sim, de entender o produto que ela tá lidando e entender a comunidade a qual ela quer falar, a comunidade a qual ela quer convencer e, basicamente, essa ideia de tornar a parada do filme de vampiro como uma coisa palpável mesmo. Esse é um filme de vampiro. Por outro lado, eu acho que o Ryan Coogler, ele tinha uma ideia, ele tem a alma, ele tem a vontade de contar uma história que é mais do que isso, e por isso que ele se coloca nessa posição do filme A, que é toda a questão do blues, da questão da cultura africana, a cultura, se me permitem dizer, irlandesa também, porque eu notei bastante de cultura irlandesa, africana, afro. O Jack O'Connor é muito bom, né? Ele é ótimo, ele é a gente não irlandês, né? mencionou, mas ele Ele é ótimo. irlandês. Ele como vampiro, porra. Muito bom. Então, eu acredito que é realmente uma história do fundo do coração e eu gosto da história. Eu acho que, de fato, tem alguns momentos em que ele se propõe a ser um filme B, como Um Drink no Inferno, com algumas cenas muito escrachadas, uma trilha sonora que muda da água pro vinho, assim, em cenas que são um posicionamento de câmera da casa pegando fogo e uma puta música atrás. Eu falei, cara, isso é um deboche total, assim, em um filme que estava se tratando como sério até aquele ponto. Mas assim, não são coisas que me incomodam, eu não me incomodo com a mescla, acho que é um filme bom, acho que ele é um filme que tem alma, e como eu disse, se você é um grande fã de música no geral, um grande fã de OST, o Hessel não gostou, é o Göransson, o Ludwig Göransson, ele também compôs a trilha sonora de Oppenheimer, pra quem não sabe, ele faz um trabalho excelente, então eu gostei bastante, e eu vou dar 4, eu tava muito entre 4 e 5, é que eu salvo muito 5 pra filmes específicos, então eu vou dar 4 ovos. E é isso.
Acho que a gente tem 3, 4, 5. Você deu 2? Deu 2. Nossa, que... dois, Ô, na moral, velho. Você nem gosta do filme e tá dando 4, quase 5? Como assim Fala eu não gosto sério, do velho. filme? Eu gostei do Você filme. não gostou de nada e deu 2? Vai assistir Madame Teia. Vai assistir Madame me Teia. respeita aí. Vai ver Nas Terras Perdidas, Assistam Morbius. Nas Terras Perdidas, que é massa. Assistam Pecadores, que é um filme muito E assistam bom. a entrevista que ele fez com... A Mila e o Paul, Jovovich. Melhores amigos. Pô, mas também não perca a entrevista que o próprio André Zuliani que fez com a galera de Pecadores. Tem que dar o serviço certinho aqui, ó. É isso aí, ele mandou bem.